Muito bem, meus caros, muito bem, muito bom dia. Espero que vocês tenham passado uma ótima segunda-feira, né? Tenham aí dormido bem, estejam dispostos, né? E que vocês também tenham pensado um pouco no que eu disse ontem, né? Quer dizer, principalmente no final do áudio, quando eu digo que, na verdade, vocês já sabiam a resposta. Quer dizer, vocês sabem o que é literatura e que se vocês tivessem alguma dúvida, bom, que vocês deveriam ler, né? Ler um trecho aí de um romance genial, ou de um belo poema, ou de um conto, ou de um ensaio, né? E que, lendo atentamente, vocês iam perceber a resposta, ou pelo menos começariam a perceber a resposta. Tá? Bom, então eu vou supor que vocês fizeram, né? Fizeram o que eu propus, tá? E vou supor que você, então, você foi aí na sua estante de livros e tomou a decisão de ler um poema, tá certo? Você foi aí na sua estante e escolheu, pegou um livro do Manuel Bandeira, tá? Um livro do Manuel Bandeira e escolheu lá um poema, tá bom? Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Tá? Escolheu um poema chamado Noite Morta. Tá? É um poema do Bandeira que é do ano de 1921 e está num livro chamado O Ritmo Dissoluto. Tá? Muito bom, muito bom. Tá? Mas então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o poema. Vamos fazer de conta que é você lendo, de pé, na frente da estante da sua casa, tá? Enquanto, sei lá eu, enquanto você lê, você está escutando a criançada jogando bola lá fora, na rua, né? Ou, sei lá eu, de repente você é uma dona de casa e você acabou de colocar o feijão na panela de pressão, né? Ou não, né? Ou você está aí, levou o poema no seu celular para a academia, e enquanto você está lá suando na esteira, você vai lendo o poema do Bandeira, tá? E você, e você lê por quê? Bom, você está lendo porque você quer entender o que é a literatura, tá? Ou quer pelo menos tentar entender, né? Então, então você lê o poema, né? Então vamos ler o poema, vamos ler. Noite morta. Junto ao poste de iluminação, os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada, nenhum bêbado. No entanto, há seguramente por ela uma procissão de sombras. Sombras de todos os que passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O córrego chora, a voz da noite. Não desta noite, mas de outra maior. Então esse é o poema, tá? Esse é o poema do Bandeira. Bom, e aí quando você termina de ler, né, o que você percebe? Bom, se você começar a pensar a respeito do poema, não precisa ser nenhuma investigação genial, não. Não. Quer dizer, qual é a primeira certeza que você tem quando você termina de ler o poema? Bom, quer dizer, qual é a certeza mais óbvia? A certeza mais evidente que você tem? Bom, claro, né? Quer dizer, a literatura é feita de palavras. Ou seja, quer dizer, palavra, essa unidade da língua escrita. E também da língua falada, claro. Quer dizer, essa unidade, a palavra, que pertence aí, de acordo com o que os gramáticos dizem,
as palavras pertencem aí a classes gramaticais, não é isso? Então, quer dizer, pode ser um substantivo, pode ser um verbo, pode ser um numeral, enfim, né? Tem um monte de classes, tá? Então você percebe isso. Palavras, né? Essas palavras que são o quê? São unidades de sentido, tá? Essas unidades de sentido que têm um som próprio, né? Som, e tem um ou vários significados, tá? Quer dizer, então essas unidades que, quando elas são separadas do contexto do poema, né, e são lidas lá no dicionário, o que acontece com elas? Bom, elas podem ter uma série imensa de definições, não é verdade? Tá? Mas, quando a gente pega ela, tira ela do dicionário, né, a mesma palavra, e põe no poema, bom, aí ela parece que ganha outros sentidos. Né? E às vezes ganha sentidos que, inclusive, vão além do que está no dicionário. Tá? Então, vejam, quer dizer, as palavras têm som, as palavras têm significado, mas também se referem a coisas. Tá? Coisas que, bom, estão aí no mundo, tá? Coisas que estão na realidade, coisas que estão na nossa memória, coisas que estão nos nossos sentimentos, coisas que despertam determinadas emoções na gente, né? Emoções positivas, emoções negativas, enfim. Quer dizer, você percebe que as palavras, elas não são só um pequeno conjunto de letras, né, de letrinhas que ficam aí abraçadinhas umas nas outras quando a gente escreve elas no papel. Tá? Não. Né? Quer dizer, você percebe que é como se as palavras carregassem, né, além das letras, carregassem assim tesouros, né? Tesouros escondidos. E esses tesouros, então, vão se abrindo, né? Vão se abrindo, né, à medida que você lê com atenção o poema. Né? Quer dizer, à medida que você vai compreendendo o texto e vai assimilando o texto e vai relacionando o texto com a sua própria experiência, com as suas lembranças, com a sua vida, com os seus sentimentos, as palavras vão se abrindo para você. Né? Então, quer dizer, a literatura é feita de palavras, sem dúvida, mas de palavras que são organizadas de uma determinada forma pelo escritor. Tá? Quer dizer, o escritor pega essas palavras que pertencem a todo mundo, que estão lá no dicionário, dormindo, né? E que são, muitas vezes, são usadas todos os dias pelas pessoas, das mais diferentes maneiras. Bom, o escritor pega essas palavras e arruma elas de uma maneira especial, né? De uma maneira que é só dele, só dele. E quando ele faz isso, né, o que ele está criando? Ele está criando um fenômeno que a gente chama de literatura. Tá? É um fenômeno estético. Tá? E o que um fenômeno estético faz? Bom, produz alguma forma de beleza. Tá? Alguma forma de beleza. Tá? Então vejam, vamos voltar ao poema. Tá? Vamos voltar ao poema. O que vocês acham que o Bandeira quis fazer com esse poeminha que a gente acabou de ler? O que será que ele quis fazer?
Será que o Bandeira quis catequizar a gente? Hã? Será que ele tinha a intenção de ensinar alguma coisa para nós? Hã? É uma lição? É uma lição de ciência que está ali? É uma lição de política? Hã? Será que esse poema é uma notícia de jornal disfarçada de poema? Hã? Não, não. Quer dizer, o Bandeira não quer nos convencer de nada. De nada. Também não quer nos converter. Né? Também não quer fazer nenhum tipo de proselitismo ou de propaganda. Tá? E ele também não está nem um pouco interessado se você é de direita ou de esquerda, se você é muçulmano, católico, espírita, ateu, ou sei lá eu o que mais. Tá? O Bandeira não está interessado se você é um militante aí ativo em defesa das tartarugas abandonadas do rio Jaceguai-Mirim. Tá? O Bandeira não quer saber se você aí é o defensor dos pobres esquimós. Tá? Nada disso. Nada disso. Tá? O Bandeira fez só uma coisa. Só uma. Seguindo o pensamento dele, partindo das experiências que ele tinha, partindo das impressões que ele recebeu da realidade e de como essas impressões foram se conectando às palavras que ele conhecia, o Bandeira criou esse pequeno, esse curto fenômeno estético. Essa forma de arte chamada poema, que tem um valor e tem um significado. Mas são valores e significados que, primeiro, pertencem ao poema, porque nascem do poema, porque nascem das palavras reunidas, organizadas ali para dar vida ao poema. Mas que não ficam presos no poema. Tá? Não. Quer dizer, os valores, né, os valores e os significados do poema, eles não ficam presos nessa organização peculiar, singular de palavras. Não. Eles vão além do poema. E o que eles fazem? Eles despertam no leitor alguma sensação, algum sentimento, algum tipo especial de prazer, ou de tristeza, ou de alegria, ou de interrogação, de questionamento, de espanto, tá? E a tudo isso a gente poderia dar um nome genérico aí de sentimento estético, tá? E é esse sentimento, né? É o sentimento estético que faz a literatura ser literatura. Tá? Então vejam, se o poema fosse só informação, se o poema fosse só doutrinação, fosse só ensinamento, ou fosse só uma peça publicitária tentando nos convencer de alguma coisa, né? Bom, se ele fosse só isso, vejam, com certeza a gente não ia estar lendo o poema hoje. Né? Ou se nós estivéssemos lendo o poema, apesar dele ser doutrinação, ensinamento, publicidade, sei lá eu o que mais, se nós estivéssemos lendo o poema, né? Bom, o nosso interesse não seria o de encontrar beleza no texto, alguma forma de beleza, algum sentimento, algum prazer estético. Né? Não. Quer dizer, a gente estaria aqui tentando encontrar a lição, né? Tentando encontrar o ensinamento, tentando encontrar a doutrina que o Bandeira defendia. Né?
Então, isso é essencial a gente perceber. A literatura começa sempre com palavras. E as palavras estão irremediavelmente ligadas à vida, à realidade. Toda palavra remete, né, sozinha ou ligada a outras palavras, remete a algo que está na vida. Mas essas duas coisas, minha gente, né? Palavras e vida, palavra e realidade, elas são só o começo da literatura. Elas são só o primeiro passo da literatura. Por quê? Porque a literatura, ela transfigura o real. Porque o Bandeira, neste poema que a gente acabou de ler, o que ele faz? O que o Bandeira faz nesse poema? Quer dizer, ele pega essa noite tão silenciosa, pega aí esse trechinho de estrada, em que tem lá um poste de luz, pega essa estrada vazia, essa estrada em que estão lá uns sapinhos comendo uns mosquitos, E o que ele faz com esses elementos? Ele recria essas coisas. Ele recria esses elementos tão simples. Ele transfigura esses elementos. Ele cria uma nova realidade. Então ele imagina as sombras de todas as pessoas que já passaram por essa estradinha vazia e escura. Todas, as vivas e as mortas. E aí, do fundo dessa noite, o que ele faz? Ele faz surgir um córrego. Um córrego que já não é mais um riozinho sujo, cheio de mato, o riozinho lá vagabundo, Não, mas ele transforma esse córrego num córrego que chora. E esse choro se transforma na voz da própria noite. E essa voz, esse choro, é um lamento. Um lamento por todos os que passaram pela estrada vazia, com as suas dores, com seus medos, com as suas esperanças. E o que acontece então? Acontece, meus caros, que a procissão de sombras se transforma em todos nós. Todos nós somos essas sombras. A humanidade inteira passa ali, nessa estradinha quieta, e ouve a voz da noite. Ouve o choro do córrego. E não é uma noite qualquer. Mas o que o poeta diz? É uma noite maior. E quando ele diz isso, ele deixa que você, leitor, você conclua que noite maior é essa. Porque essa noite maior também é sua. Porque você também está incluído, você também participa dessa noite. Percebem? Então, o que eu quero que vocês percebam com tudo isso? O que é importante perceber? Eu quero que vocês percebam que a literatura está muito, muito, muito além daquilo que a gente chama de história. Eu quero que vocês percebam que a verdade estética criada pelo Bandeira independe da verdade histórica. Independe dos fatos. Ou seja,
não interessa se essa estradinha existe mesmo. Não interessa se o Bandeira passou mesmo por ali e viu esse poste. E se tinha mesmo lá uns sapinhos engolindo mosquitos, e se tinha mesmo esse córrego, e se o Bandeira viu ou não viu uma sombra passando ali, nada disso interessa. A verdade literária, ela está aqui, no poema. O poema é um mundo recriado pelo Bandeira. Um mundo que tenta explicar ou tenta expressar o sentido da vida como o Bandeira vê o sentido da vida. E quando ele compõe esse poema, quando ele compõe essa cena noturna tão simples, o que ele está fazendo? Será que ele só está agrupando palavrinhas? Claro que não, claro que não. O que o Bandeira está fazendo quando ele cria o poema? Quando ele reúne as palavras dessa maneira, expressando essas ideias, essas imagens. Bom, ele está dizendo para nós assim, ele está dizendo, olha, vejam só, vejam como eu vejo a vida, como eu vejo parte da vida. Você, você pode discordar de mim, você não precisa sentir nada quando você lê o meu poema. Mas preste atenção numa coisa. Eu estou falando da condição humana. Eu estou falando de algo da experiência humana. Eu estou expressando a minha forma de ver a solidão das pessoas. Mas eu faço isso e, ao mesmo tempo, eu tento criar uma forma de beleza. E eu não faço isso, eu não faço isso para convencer você de que a minha forma de ver a vida precisa ser necessariamente a sua. E aí, minha gente, quando a gente chega aqui, neste ponto, então nós temos a resposta ao problema de que eu falava ontem para vocês. A resposta aos mistificadores da literatura. A resposta aos que ficam impondo regrinhas ideológicas, religiosas, estéticas, formalistas, que ficam tentando impor todos os tipos de regrinhas à literatura e aos escritores. A resposta está na própria literatura. Ou seja, está aqui neste poema do Bandeira. A literatura vive, a literatura é literatura. A literatura é formada por por infinitas formas de beleza, exatamente porque ela não segue essas regrinhas. Porque a função da literatura é exatamente a de se apropriar, de tomar posse das palavras e dos fatos da vida, da realidade, e transformar tudo em fenômenos estéticos, em formas de beleza. E não, nunca numa doutrina, numa lição, num ensinamento, numa ideologia ou numa religião. Compreenderam, meus caros? E assim,
se vocês quiserem uma complementação a este áudio, eu recomendo que vocês escutem aí o áudio do dia 7 de janeiro, tá? Exatamente, o áudio do dia 7 de janeiro. Vai ser uma ótima complementação ao que eu falei aqui hoje. Tá certo? Então, assim, pelo amor de Deus, hein? Sejam ótimos escritores, sejam ótimos ensaístas, sejam ótimos poetas, sejam ótimos romancistas, contistas, cronistas, tá? Mas, pelo amor de Deus, procurem criar beleza e não ficar dando lições para as pessoas, tá? É isso, meus caros. Um grande abraço para vocês. Uma ótima terça-feira e amanhã, sem falta, estamos aqui de volta. Um abração.